Bom dia, boa tarde, boa noite. Hoje estou aqui, eu, professor Augusto, para corrigir a prova branca do Enem. Lembrando que no Enem as provas têm cores diferentes, tem a amarela, tem a rosa, tem a azul, mas são as mesmas questões, só muda a ordem das questões. Portanto, eu vou usar como parâmetro a prova branca, mas se a sua não é a prova branca, dá para corrigir da mesma forma, a resposta é a mesma letra no caso, né? Então, para a gente começar, vamos explicar mais um detalhe. Eu vou corrigir as questões de história do Brasil do caderno de Ciências Humanas. As outras questões do caderno de Ciências Humanas, as que não são História do Brasil, as de Filosofia, as de Sociologia, vão aparecer em outros vídeos para você com outros mestres do conhecimento. Para a gente começar, então, coloca aí na tela, produção, ó, o nosso caderninho de provas. Olha que coisa linda. Primeira questão que eu vou responder aqui do caderno branco é a questão de número 9, né? Olha aqui em cima, número 9. E aí ela começa aqui com a imagem já, né? Só é para imagem, pô, não entendo muito dessa imagem, não aparece nada demais. Mas tem alguns detalhes aqui da imagem que são importantes, né? Que você já consegue tirar algumas ideias. Não é aquela coisa sensacional, mas dá para ter uma ideia. Primeiro aqui em cima, que fala Café do Brasil em Paris. Aí você já tem uma ideia. E aqui também, ó, repare, está escrito ali falando do Café do Brasil. Então, já é uma dica. Está falando do café brasileiro sendo comercializado em Paris. Vamos ler ali o que o texto tem? Se quiser dar um zoom aí, produção. Aí sim, hein, produção. Orgulho da produção. Aí, agora vai, hein? Só aí, garoto. Tá da hora, tá da hora. Uma cena franco-brasileira está escrito no texto. Franco pelo local e os personagens. O local que é Paris e os personagens que são pessoas do povo da grande capital. Brasileira pelo que ali se está bebendo, café do Brasil. O letreiro diz a verdade, apregoando que esse é o melhor de todos os cafés. Essa página foi desenhada especialmente para a ilustração brasileira pelo senhor Tofani, desenhista de blá, 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 alguma coisa em francês. A ilustração brasileira, número 2, 15 de junho de 1909, adaptado. Vamos à pergunta então, né? Depois dessa introdução. A página do periódico do início do século passado documenta um importante elemento da cultura francesa, que é revelador do papel do Brasil na economia mundial, indicado no seguinte aspecto. Então, veja bem, você chegou lá nessa questão, olhou para ela, algumas coisas que você poderia trazer na sua mente, se você deu uma estudada antes da prova. O primeiro detalhe, começo do século XX, a questão fala de 1909. O Brasil estava tendo aquela grande produção de café. Ela tem o começo do século XIX, passa todo o segundo reinado e o começo da República Brasileira sendo o principal produto de agroexportação no Brasil. Isso só vai começar a mudar depois da era do Vargas, né? Aí vão ter outros produtos entrando aí no comércio internacional do Brasil, mas até então o café era o grande produto do Brasil. E está sendo comercializado café na imagem, o texto está falando de café, está tudo falando de café nessa questão. Volta para lá. Letra A. Prestador de serviços gerais. Não, né? Se você parar para pensar no que a questão está falando ali no finalzinho do enunciado, revelador do papel do Brasil na economia mundial. Então você tem que escrever, ou melhor, marcar, né, professor? É verdade. Aquilo que o Brasil estava tendo como principal produto, né, como principal ciclo econômico, digamos assim, na economia do mundo nesse momento. Então, prestador de serviços gerais, não, né? O Brasil não estava lá mandando pessoas para fazer qualquer tipo de serviço em outro país. Exportador de bens industriais, também não. Lembrando que sempre que você fala de indústria na história do Brasil, é algo meio estranho nas questões, né? Até teve alguns ciclos industriais, alguns segundo reinado, alguns no início da República, mas indústria forte mesmo no Brasil, se é que dá para falar que tem indústria forte no Brasil, é só no período final do século passado, não no começo. Importador de padrões estéticos. Seria o contrário. Nesse período, a França exportava, no caso, né, seus padrões estéticos ao Brasil, tanto que o Brasil vai ter aí uma influência muito grande da arte francesa, da arquitetura francesa, da moda francesa. Mas o Brasil não importava nada em questão de estética para a França. Aí vem a letra correta, a letra bonita, a letra D, no caso, né? Fornecedor de produtos agrícolas. Café é um produto agrícola, é isso que o Brasil está vendendo, é isso que a imagem está mostrando, o consumo de café. Então tá aí a nossa resposta correta. E a última fala de formador de padrões de consumo. Também não é uma característica do Brasil. Geralmente isso vem de fora do Brasil para dentro do Brasil e não o contrário. Então formador de padrões de consumo, não.
Isso é o que os Estados Unidos, por exemplo, faz com o Brasil hoje, de certa forma, né? E não o contrário, ainda mais no começo do século passado. Então, a primeira questão que a gente está corrigindo aqui é o número 9 do caderno branco. Letra D, a resposta correta. Para a gente continuar, vamos para o número 12 agora, que é uma questão também que fala de história do Brasil, no caso, né? Está logo aqui embaixo, para minha sorte. Questão número 12. Diminui o zoom aí, mestre. Aí sim, hein? Começando aqui a questão número 12, com uma imagem. Você olha assim, pô, uma imagem aí. Não sei direito o que essa imagem está querendo mostrar. Então vamos ler a legenda. Uma das melhores dicas do Enem, quando você não está sabendo do que está acontecendo, é procurar a legenda, né? Olha aqui embaixo, no caso, né? O que está mostrando na imagem? É uma imagem de São Benedito, está escrito aqui. Então, se você não sabia que santo que era, como eu também de cabeça não saberia, já sabe que é São Benedito. E aí tem ali onde já está disponível, mas o fato de ser a imagem de São Benedito já nos ajuda. Aí você tem que analisar um pouco da imagem, né? Primeiro detalhe importante, né? Olha aqui no rosto do São Benedito. Ele aparenta ter uma afrodescendência, no caso, né? Ele não é aquele santo mais tradicional, pelo menos não nessa imagem. Não tem aquela característica meio medieval, europeia, assim, é um pouco diferente, né? Mas vamos ver o porquê disso, ou o que é isso, o que a questão pede e tal. Texto 2. Os santos tornaram-se grandes aliados da igreja para atrair novos devotos, pois eram obedientes a Deus e ao poder clerical. Contando e estimulando o conhecimento sobre a vida dos santos, a igreja transmitia aos fiéis os ensinamentos que julgava corretos e que deviam ser imitados por escravos, que, em geral, traziam outras crenças de suas terras de origem, muito diferentes das que preconizava a fé católica. E o enunciado, né? Posteriormente, ressignificados no interior de certas irmandades e no contato com outra matriz religiosa, o ícone e a prática mencionada no texto estiveram, desde o século XVII, relacionados a um esforço da Igreja Católica para. Então, a relação é da Igreja, o que ela queria, no caso, né? Com esse tipo de imagem aqui. É isso que a questão quer. Ao produzir esse tipo de imagem do santo, o que a Igreja queria? E aí o texto te ajuda, o texto aqui do seu Oliveira, que fala que o santo é um aliado da Igreja Católica para atrair devoto. Afinal, ele é obediente a Deus e à Igreja e à ordem clerical e tal. E isso seria muito útil, principalmente, segundo o texto, ó, nessa parte aqui, ó. Transmitir aos fiéis ensinamentos da fé católica, que julgavam corretos, no caso, e fazer eles deixar de acreditar nas crenças originais deles, né? Isso principalmente no caso do escravo, que vinha da África para o Brasil, escravizado, no caso, né? E aí, diante da situação, ele trazia a sua religião e a igreja e a metrópole portuguesa, assim como outras metrópoles coloniais, queriam mudar isso, até por uma questão de segurança, né, na mente deles, uma questão de cultura na mente deles. Então, eles acabavam tendo essa tentativa de transformação da fé. E as respostas aqui, no caso, né? Na letra A, reduzir o poder das confrarias. Tá, calma aí. Então, para a gente fazer aí uma transformação que vai reduzir o poder das confrarias, a gente vai produzir uma imagem de santo diferente. Você pensa, pô, professor, eu nunca escutei isso, nunca vi isso. E não é isso que o texto está falando. Então, o texto te ajuda a deduzir que a letra A não vai ser. Porque o texto é bem claro, né? Sobre o que a igreja está querendo fazer com relação à produção daquele estereótipo de santo. Então, não. Letra A cai fora. Na letra B, temos ali, volta verdinho. Aí, cristianizar a população afro-brasileira. É a resposta correta. Você produz um santo com características afro-brasileiras para ajudar na cristianização dessas pessoas. A letra C fala de espolhar recursos materiais dos cativos, ou seja, roubar os escravos. A produção de um santo com características como a do São Benedito da imagem não traz uma espoliação do escravo. Ele já está sendo escravizado. Então já não tem muito mais o que roubar dele, sendo que estão roubando praticamente a vida dele inteira, né? Recrutar libertos para o seu corpo eclesiástico. Também não era uma prática da Igreja Católica. A Igreja não fazia questão nenhuma de trazer ex-escravos para o corpo da Igreja. Também não é uma verdade. Letra E, atender à demanda popular por padroeiros locais. Essa daria para confundir. Mas no contexto do século XVII, e pensando na característica do santo da imagem, não.
Se você for pegar em outros momentos da história brasileira, em outras situações, aí poderia ser uma verdade. Mas a questão está falando do São Benedito da imagem e do texto do Oliveira. E isso não está sendo mencionado nem no texto e nem nas características da imagem. Por consequência, também não é a resposta correta. Beleza? Então vamos para a próxima questão de história do Brasil, que é a próxima, inclusive, mesmo, né? É a número 13. Na questão número 13, temos aí um textinho primeiro, né? Do seu Krimberg, tirado de Nova Língua Interior, 500 anos de história dos judeus no Brasil. Em 1935, o governo brasileiro começou a negar vistos a judeus. Posteriormente, durante o Estado Novo, uma circular secreta proibiu a concessão de vistos a pessoas de origem semita, inclusive turistas e negociantes, o que causou uma queda de 75% da imigração judaica ao longo daquele ano. Entretanto, mesmo com as imposições da lei, muitos judeus continuaram entrando ilegalmente no país. Durante a guerra e as ameaças de deportação em massa nunca foram concretizadas, apesar da extradição de alguns indivíduos por sua militância política. Esse aí é um momento da história do Brasil bastante polêmico, né? É o momento da Segunda Guerra Mundial rolando no mundo, Segunda Guerra 39 a 45 do século passado. E aí você tem no governo do Brasil, nesse período, o Getúlio Vargas. Getúlio Vargas, a princípio, era muito próximo ideologicamente daquele governo nazista que tinha na Alemanha, assim como do Mussolini na Itália, ou do governo japonês, no caso das alianças com o eixo. E diante da situação, havia muita gente do governo varguista que era a favor da Alemanha na guerra. O Brasil não chegou a ser aliado da Alemanha, o Brasil estava longe do cenário da guerra, mas ideologicamente estava próximo. Tanto é que no Brasil, nesse mesmo contexto, desse período da Segunda Guerra Mundial, você tem ali o surgimento de grupos bastante fascistas no Brasil, e a política no Brasil era dessa forma. Havia um culto ao líder Getúlio Vargas, o pessoal fazia grandes celebrações em torno dele, ia no estádio São Januário, no Rio de Janeiro, até então o maior estádio do Brasil, o que nos parâmetros de hoje é meio estranho, mas era uma realidade. E aí, diante dessa situação, lá tinham grandes festividades, muito próximas do que acontecia em Nuremberg, na Alemanha, para saudar Adolf Hitler. Nos colégios brasileiros, o varguismo era perpetuado, com imagens de Vargas, em cima do quadro negro, e assim por diante. Então, a ideia do Vargas ser próximo ideologicamente do Hitler era uma realidade. Inclusive, com o final dos estados, né, se terminou com a ideologia do Estado, se acabou com a bandeira do Estado, com o brasão do Estado, sobrou só a bandeira nacional do Estado Brasil. No caso, as unidades federativas perderam ali as suas identidades regionais, né? Vargas queria criar uma única identidade, uma identidade nacional. Então ele era bem próximo disso. Isso é importante você lembrar para responder essa questão. Volta lá para a questão. O enunciado da questão após o texto de introdução fala: uma razão para a adoção da política de imigração mencionada no texto foi. Então, olha alguns detalhes interessantes aqui do texto, no caso, né? Primeiro está ali falando que o governo brasileiro chegou a, não de forma oficial, mas por baixo dos panos, colocar uma circular secreta proibindo a concessão de vistos a judeus, né? Pessoas de origem semita são judeus. E aí, isso inclusive turistas, negociantes e tal. Isso praticamente acabou com as pessoas judias vindo para o Brasil nesse período. Além disso, fala que apesar de não ser tido em grandes quantidades, teve a questão da extradição, né? Está aqui no texto, de alguns indivíduos para outros países, principalmente por causa da militância política. Nesse caso, tem uma pessoa bastante famosa, que é a Olga Benário, que foi casada com o Luiz Carlos Prestes, não inicialmente, mas durante a maior parte da vida, o maior comunista da história do Brasil. Tentaram fazer uma revolução aqui no Brasil, que não deu muito certo, não deu nada certo, na verdade, né? Faz todo sentido. E aí, diante dessa situação, ela acaba sendo presa e deportada. Ela estava grávida, teve toda uma comoção em torno disso, virou filme, inclusive. O filme Olga, você pode assistir, é excelente. E aí teve um bebê lá no campo de concentração da Alemanha nazista, ela era judia, mas era alemã, e aí acabou sendo morta lá pelos nazistas. A filha deles, que nasceu lá no campo de concentração da Alemanha nazista, sobreviveu à guerra, está viva até hoje, é historiadora, por sinal, e escreveu um livro falando sobre o pai, Luiz Carlos Prestes, um comunista brasileiro, um excelente livro também. Mas voltando para a questão, vamos voltar para lá. Uma razão
para a adoção da política de imigração mencionada no texto foi. Então, por que o governo brasileiro fez isso, né? Letra A. Receio de controle sionista sobre a economia nacional. Essa letra A, você pode pensar assim, pô, mas dentro da lógica do governo brasileiro até poderia fazer sentido, professor. Não exatamente. O governo brasileiro, ele era próximo ideologicamente da Alemanha nazista, mas ele não usava os argumentos da Alemanha nazista para tudo. Então não culpava, por exemplo, o judeu por uma desgraça da economia nacional, que não nem falar que existia, né? Não que o Brasil fosse rico, próspero, coisa do tipo. Mas não dá para falar que o Brasil estava acabado. Isso era um argumento que os nazistas utilizaram na Alemanha para poder subir no poder. No caso do Brasil, não era exatamente por isso. Aqui a Revolução do Vargas teve outras causas, fez outros motivos que levaram ele ao poder. Então, não. Letra A não está correta. Volta para lá. Elimina a letra A, por consequência. E aí você vai ir para a letra B, onde fala reserva de postos de trabalho para a mão de obra local. Então, também não, né? Se você parar para pensar, o governo brasileiro não estava impedindo os judeus de virem para o Brasil por uma questão simplesmente, eles vão roubar nossos postos de trabalho. Isso é um argumento bastante atual, né? A gente escuta muita gente falando essa frase, os haitianos vêm para o Brasil roubar nossos postos de trabalho. O que não é bem uma verdade, mas é outra discussão. A mesma coisa nos Estados Unidos. Os mexicanos, ou os latinos, ou os árabes, ou qualquer outro povo vem aqui roubar os nossos trabalhos, blá, blá, blá. Também não é bem uma verdade, mas é uma outra discussão. E daí também não é o caso do governo brasileiro no Vargas. Ele não está fazendo isso para evitar que os brasileiros perdessem seus postos de trabalho, porque o Brasil era muito grande e tal. Não era exatamente isso, não era nada disso a questão do Vargas contra o judeu. Na letra C fala oposição do clero católico à expansão de novas religiões. Isso também não é uma verdade. Nesse contexto, a Igreja Católica não estava assim, realmente preocupada com o crescimento do judaísmo, até porque nunca houve, de fato, um grande crescimento do judaísmo no Brasil. Nunca foi algo realmente significativo, assim, olha como está crescendo o número de judeus no Brasil. Então, não. Letra D, apoio da diplomacia varguista às opiniões dos líderes árabes. Aqui o problema está nos líderes árabes, né? Aqui está o erro. Se fosse apoio da diplomacia varguista a opiniões de, sei lá, algumas pessoas da Alemanha nazista, beleza. Mas aos árabes, não. Essa grande questão árabe-israelita é mais pós-Segunda Guerra, lá no Oriente Médio, do que nesse contexto. Não que eles se amassem nesse momento, mas os conflitos vão se intensificar só depois da Segunda Guerra Mundial, com a criação do Estado de Israel. E a letra E, que é correta, simpatia de membros da burocracia pelo projeto totalitário alemão. Está aí a nossa resposta correta. Como eu falei, muita gente do governo do Vargas gostava do modelo de governo da Alemanha nazista. Portanto, letra E de exata, a resposta correta. Uma questão interessante, uma questão boa. Se você foi aluno do Apoio Enem, com certeza você respondia ela com a maior tranquilidade do mundo. Questão 17, é a próxima de História do Brasil. 17. Dá uma diminuída no zoom aí pra mim. Isso aí, ó. Aí, valeu. Ficou pequenininho, mas é o necessário. Questão 17. O coronelismo era fruto de alteração na relação de forças entre os proprietários rurais e o governo, e significava o fortalecimento do poder do Estado antes que o predomínio do governo do coronel. Nessa concepção, o coronelismo é, então, um sistema político nacional, com base em barganhas entre o governo e os coronéis. O coronel tem o controle dos cargos públicos, desde o delegado de polícia até a professora primária. O coronel hipoteca seu apoio ao governo, sobretudo na forma do voto. Texto aí do tio Carvalho, pontos e bordados, escrito de história política. Texto interessante. O enunciado da questão pergunta: no contexto da Primeira República no Brasil, aquela que vai de 89 do século XIX até 30 do século XX, as relações políticas descritas se baseavam na... Então essa questão quer saber, com base no texto ali, como que eram essas relações políticas, né, no contexto da Primeira República Brasileira. Por consequência, você tem que lembrar alguns detalhes da Primeira República Brasileira, né, como que ela funcionava politicamente falando. Vale lembrar que, na maior parte do tempo, tira aquele período inicial do governo do Marechal Deodoro, do Marechal Floriano, onde não teve uma eleição direta para elegê-los, depois a gente vai ter uma democracia no Brasil.
Democracia, entre aspas, por culpa que ela era uma democracia bem ruim. Afinal, tinha o voto forçado, né? Onde o coronel levava o seu funcionário, obrigava ele a votar na pessoa que era de seu agrado, e o cara, para não perder emprego, para não apanhar, para não morrer por 1 milhão de motivos, acabava votando em quem o coronel queria. Em compensação, do alto escalão para baixo, para poder montar essa pirâmide política no Brasil, você tem ali uma situação, no mínimo, curiosa, que é o coronelismo e o clientelismo, onde um vai dando favor para o outro em troca de apoio político. Então, o coronel, lá na base da pirâmide, garante, ó, eu tenho os votos de todos os funcionários aqui da vila, mas em compensação eu quero alguma coisa sua, deputado. E aí o deputado, para ganhar esses votos, tem que apoiar o coronel. É a mesma coisa que o governador, a mesma coisa que o presidente, e assim sucessivamente. Um vai trocando favores com o outro até chegar na base. E na base, o coronel ainda faz algumas boas ações em troca disso, né? Como doar dentadura, o que continua acontecendo, infelizmente, né? A compra do voto. Ou então, eu vou levar o seu filho vai estudar direito, ele vai ser um menino letrado, vai ser doutor. E aí você vai ser uma pessoa mais tranquila na sua vida e tal. Isso acabava acontecendo algumas vezes, até para o novo advogado vir ajudar o coronel, caso necessário, juridicamente falando. Então era uma grande troca de favores que rolava nessa política, o que não era honesto e causava sempre a manutenção do grupo que estava no poder, no poder. Era qual grupo? O famoso café com leite. Estado de São Paulo, Estado de Minas Gerais, ali uma troca de presidentes, não necessariamente nascidos nesse estado, mas com barganha política nessas regiões, e assim só vai ser quebrado com a Revolução de 30, lá com o Getúlio Vargas e João Pessoa. Mas aí é outra história. Volta lá para a questão. Então, no contexto da Primeira República do Brasil, as relações políticas descritas no texto baseavam-se na letra A, coação das milícias locais. Coação das milícias locais, não. Afinal de contas, você não estava coagindo ali a milícia local para conseguir o voto. Você até podia usar da milícia local para algo, para bater, para matar, mas não estava coagindo essa milícia. Então, não. Letra B, estagnação da dinâmica urbana. Não, o texto não fala nada disso, o momento não fala. Você não fala aí de um decrescimento ou de uma estagnação da cidade, nada disso, né? Isso não é da época, a cidade crescia constantemente, não na velocidade que vai crescer décadas seguintes, mas ela estava sempre crescendo, se tornando mais dinâmica e coisas do tipo. Letra C, valorização do proselitismo partidário, ou seja, muitos partidos ou algo do tipo, também não. Você não vai ter aí um proselitismo partidário, vão ser poucos partidos, por sinal, que vão ficar ali trocando no poder, então não. Disseminação de práticas clientelistas, sim, essas práticas que eu acabei de mencionar para vocês. Então a letra D é a resposta correta. E a letra E fala de centralização das decisões administrativas, que eu borrei ali, né? Coitado de você, ou de mim. Mas também não, centralização das decisões administrativas não, porque o poder do coronel era grande nessas barganhas e de todos os outros também. Então não era o presidente que tomava a decisão sozinho em todos os casos, né? Tinha que consultar aí as outras pessoas. Então fica aí na letra D, para você marcar, espero que você tenha marcado a letra D na sua prova. Letra D é a correta na questão 17 aí, de História do Brasil. Então agora vamos para a questão 25, que é a próxima questão de História do Brasil aqui no caderno branco de Ciências Humanas. Larará, cadê a questão 25? Está aqui a questão 25. Muito bem. Dá aquele zoom maroto pra gente. Olha que orgulho. Olha, encaixou ainda. Perfeito. Vamos ler o enunciado então aqui da questão 25. O que ocorreu na Bahia de 1798? Ao contrário das outras situações de contestação política na América Portuguesa, é que o projeto que lhe era subjacente não tocou somente na condição, ou no instrumento, da integração subordinada das colônias do Império Luso. Dessa feita, ao contrário do que se deu em Minas Gerais, em 1789, a sedição avançou sobre a sua decorrência. Texto aí do Jean Só Pimenta, na verdade é o Jean Só e o Pimenta, né? Aparentemente diferentes. A diferença entre as sedições abordadas no texto encontrava-se na pretensão de
Então, na verdade, a questão está pedindo para você a diferença, né, ou uma das diferenças, entre a conjuração baiana e a Inconfidência Mineira. Aí vale você lembrar um pouquinho das revoluções que aconteceram no Brasil colonial. Primeiro, não confundir, tem as revoltas nativistas, aquelas que não têm caráter separatista, elas ficam por um lado, e tem as revoltas separatistas, como é o caso da questão, tanto a conjuração baiana quanto a Inconfidência Mineira. No caso, a Inconfidência Mineira ela acontece anos antes, tem a diferença geográfica, logicamente, né? Inconfidência Mineira, Minas Gerais, Conjuração Baiana na Bahia, o que é bastante lógico. E aí tem uma questão bem importante que é de diferenciação, que é a questão social. Em Minas Gerais, com exceção de uns poucos membros, como até o caso do Tiradentes, era uma elite que estava fazendo a proposta de separação de Minas Gerais do Império Português. Na Bahia era um pouco mais popular, como até um dos nomes da Conjuração Baiana é Revolta dos Alfaiates, por conta dessa participação mais popular. E aí, diante da situação, em Minas Gerais não se falava em acabar com a escravidão, na Bahia se falava em acabar com a escravidão. Então temos aí algumas diferenças. Nenhuma das duas deu certo, nenhuma das duas de fato saiu do papel, mas temos essas diferenças conceituais entre elas. Volta para a questão, então. Letra A. Na letra A dessa questão, está escrito lá, eliminar a hierarquia militar. Não, isso está sendo falado em nenhuma das duas, né? Você não vai ter aí, acabar com a hierarquia militar, onde o soldado vai ter o mesmo tom de palavra aí do que um capitão, nem nada do tipo. Então isso não é uma característica que diferencia no caso, né? Abolir a escravidão africana. Opa, parece bom isso aí na 25, hein? E aí, diante dessa situação, você pode deixar ela de lado por enquanto. Vamos na letra C. Anular o domínio metropolitano. Ambas, de fato, queriam a sua separação. Mas anular o domínio metropolitano não é algo que as diferencia, portanto, né? Então, também não. Suprimir a proposta de propriedade fundiária. Também não. Extinguir o absolutismo monárquico. Também não. Até porque isso é algo que ambas queriam. Sobrou a nossa letra B, que é a questão da escravidão que eu mencionei agora há pouco para vocês, que elas tinham, no caso da Bahia, tinha vontade de fazer, né? E aí fica sendo a nossa letra correta, a letra B, portanto, né? Então aqui nessa questão, letra B, a correta, né? Estamos na questão 25, próxima é a 27, de História do Brasil. Se eu tiver aí alguma dúvida quanto à correção, comentário, só deixar aqui nos comentários que a gente, dentro da nossa possibilidade, responde para você no tempo mais hábil possível. Que vai ter que diminuir a resolução um pouco, mestre. Então aqui na questão 27, começa com uma imagem, né? Uma propaganda e novo toque de elegância na moderna paisagem brasileira. Se encaixambou. O Cruzeiro, década de 1960, disponível ali no site mencionado. É aí uma propaganda no caso, então, né? Então vamos ver o que está pedindo aqui no nosso enunciado. No anúncio, há referências a algumas das transformações ocorridas no Brasil nos anos de 1950 e 1960. No entanto, tais referências omitem transformações que impactaram segmentos da população como a. Então, só para caracterizar aqui, ó, o anúncio está mostrando Brasília, né? Se você reparar o entorno aqui da fotografia, é Brasília. E é disso que ele está falando, né? Dessa moderna paisagem brasileira, essa paisagem Niemeyer, assim, né? A gente tem aí essa transformação da paisagem do centro-oeste brasileiro com a implementação da cidade de Brasília. Por isso, desse novo toque de elegância na paisagem brasileira, que é o carro que está aí sendo comercializado e está aí sendo divulgado. Então, né? No entanto, tais referências omitem transformações que impactaram segmentos da população como a. Então, o que aconteceu aqui no Brasil, que está sendo, de certa forma, não demonstrado na imagem, mas que aconteceu nesse período, né? Então vamos às respostas. Letra A, exaltação da tradição colonial. Não, né? Isso não está ocorrendo nas décadas de 50 e 60 aqui no Brasil. Não existe, então, uma grande ideia assim, nossa, como colônia era legal, vamos exaltar as nossas tradições coloniais portuguesas. Não, isso não é demonstrado na imagem,
nem foi feito na época, não é uma resposta correta. Redução da influência estrangeira, também não, né? Você tem aí uma situação que não é verdadeira, até porque se você pegar o governo aqui da moderna paisagem brasileira, é o governo do JK, né, que vai construir a cidade de Brasília, isso é importante lembrar, e aí então vai ter um aumento da influência estrangeira no Brasil, portanto a letra B também não nos serve. A letra C, ampliação da imigração internacional, não é desse período exatamente, né, a imigração deu uma estabilizada aí no pós-Segunda Guerra Mundial, então também não é uma verdade, de acordo com o período da imagem. Na letra D, intensificação da desigualdade regional. Aí sim, porque se você pegar algumas regiões do Brasil, dessas décadas, elas foram basicamente esquecidas pelo governo federal. Aí você, como assim, professor? Primeiro, as montadoras de carro que vieram estar no Brasil, como a da imagem, elas ficaram na região sudeste. Em geral, toda a industrialização que veio para o Brasil nesse período, as empresas estrangeiras ficaram no sudeste. Aí um pouquinho no sul, um pouquinho em Brasília, mas geralmente no sudeste. Aí você tem um grande desenvolvimento do sudeste, industrialmente falando, por consequência desenvolve a rodovia, por consequência desenvolve a tecnologia local, desenvolve o transporte aéreo da região, e aí o resto do Brasil, no caso o extremo norte, da Amazônia e o interior do Nordeste, ficam esquecidos da política nacional durante um bom período, e criam aí uma grande desigualdade, né? Não que ela não já existisse antes, mas ela é intensificada, porque aí você melhora a condição de vida das regiões que eu mencionei no início, e piora no norte e no interior do Nordeste. E aí, portanto, por isso, a letra D é a resposta correta. Vamos ler a letra E? Na letra E fala desconcentração da produção industrial. Também não, tem aí uma concentração no sudeste, principalmente dessa produção. Então também não é uma verdade a letra E. Portanto, ela também está errada. Então, a letra D, na resposta, na questão número 27, é a questão é alternativa, que deve marcar. Falei tudo errado. Ó. Vamos para 30 agora. 30 é a próxima de História do Brasil. Ainda bem que está aqui embaixo. Não é bem História do Brasil, mas vamos aí, né? Questão 30 começa com uma imagem. O cidadão ali fazendo a arte luthier, produzindo um instrumento musical. E aí tem o texto 2. A eleição de novos bens, ou melhor, de novas formas de se conceber a condição do patrimônio cultural nacional, também permite que diferentes grupos sociais, utilizando as leis do Estado e o apoio de especialistas, revejam as imagens e alegorias de seu passado, de que querem guardar e definir como próprio e identitário. O texto acima chama atenção para a importância da proteção dos bens que, como aquele apresentado na imagem, se identificam como. Então, basicamente, vamos falar aí da proteção dos bens, né? Como aquele apresentado na imagem, e aí tem que identificar eles, né? Não é uma questão complexa, né? Uma questão razoavelmente tranquila. Opa, mexeu aqui? Agora vai, hein? Então vamos às alternativas, né? Artefatos sagrados. Bom, até pode ter um instrumento musical sagrado, mas não é o caso da imagem, né? E não é isso que o texto está falando. Então também não dá para a gente acreditar aí na letra A. Por consequência, eliminamos a letra A. Elimina a letra A. Letra B. Heranças materiais. Olha, até tem aí uma herança material. O instrumento musical pode ser uma herança material, mas não é esse tipo de bem que está querendo ser protegido, né? A proteção, no caso, é uma proteção de como se fazer um instrumento, a arte tradicional, o manuseio da luteria que está sendo preservado, não o violão sendo preservado, ou o cavaquinho, ou qualquer outro instrumento musical que esteja sendo produzido ali na imagem. Então, não. Nada de herança material. Objetos arqueológicos, não, né? Arqueologia não tem nada a ver com o que o cidadão está fazendo ali na imagem, ele não está desenterrando nenhuma peça grega ali, nem nada do tipo, então não. Letra D, peças comercializáveis. Sim, ele é uma peça comercializável, o que ele está produzindo, mas não é isso que está querendo ser resguardado, né? Não é isso que está querendo ser protegido. Então também não. O que está querendo ser protegido é o conhecimento que ele tem
sobre essa arte de produzir um instrumento musical. Isso é o que o texto 2 está nos mencionando ali, que tem que ser guardado, que é próprio, é identitário da cultura do cidadão que está produzindo um instrumento musical. Uma questão bastante tranquila aí. A questão 30. Vamos para 32. Indo aqui para os finalmente das questões de história do Brasil. Lembrando que as demais vão ser corrigidas pelos professores aqui do Apoio Enem. 32 está para cá, Augusto campeão. É, isso aí, isso aí. Cadê a 32? 32, cadê você, 32? Aqui em cima. Aí, garoto. Questão 32. A Operação Condor está diretamente vinculada às experiências históricas das ditaduras civis militares que se disseminaram pelo Cone Sul entre as décadas de 1960 e 1980. Depois do Brasil e do Paraguai de Stroessner, foi a vez da Argentina em 66, Bolívia em 66 e 71, Uruguai e Chile em 73 e a Argentina novamente em 76. Em todos os casos se instalaram ditaduras civis militares, em menor ou maior medida, com base na doutrina de segurança nacional, e tendo como principais características um anticomunismo militante, a identificação do inimigo interno, a imposição do papel político das Forças Armadas e a definição de fronteiras ideológicas. Texto aí, ditadura de segurança nacional no Rio Grande do Sul, do Padrós, adaptado. Levando-se em conta o contexto em que foi criada, a referida operação tinha como objetivo condenar a... Então tá, vamos aí. O que é a Operação Condor, professor? Não lembro de jeito disso. O texto até menciona, né? É uma operação em conjunto de várias ditaduras militares aqui da América do Sul para trabalhar, para achar aí o opositor político, achar o comunista, como até é referido muitas vezes, tudo aquilo que não era a favor da ditadura. Então o Brasil, o Uruguai, a Argentina, o Paraguai, o Chile, a Bolívia, né, os governos trabalhavam em conjunto, então não era algo oficial de verdade, né, não existia um pacto formalizado, mas era um trabalho em conjunto para encontrar aí os opositores dos regimes militares. Isso é a Operação Condor, assim como deportar um cara que fugiu da Argentina para o Brasil, ou do Brasil para o Paraguai, e o Paraguai mandava para cá de volta ser preso político, e assim por diante. Isso era a Operação Condor em linhas bastante breves aí. Vamos para as alternativas. Letra A. Na letra A, então, aqui da questão 32, fala de modificação de limites territoriais. Na Operação Condor não tem nada a ver com questões territoriais. Como eu falei, é uma questão de ditaduras querendo guardar aí o seu preso político, garantir a prisão de outros, e atrás daqueles que eles consideravam perigosos e coisas do tipo. Não tem nada a ver com território. Letra B, fala de sobrevivência de oficiais exilados. Também não. A Operação Condor não tinha aí como método ou objetivo garantir a sobrevivência de um oficial exilado, até porque não era uma prática exilar um oficial no outro país. Teve casos, mas não era a prática constante das ditaduras aqui do Cone Sul da América. Na letra C, interferências de potências mundiais. Isso até existe uma grande teoria da conspiração que fala que os Estados Unidos participou. Muito se leva a crer que sim, que houve de fato uma influência dos Estados Unidos nas ditaduras, até pelo contexto da Guerra Fria, mas não é isso que o texto está nos mencionando, não é algo exatamente concreto, quanto de fato teve a participação ou não, então também não, né? Não vamos marcar, tudo aquilo que a gente não tem certeza a gente não marca. Letra D, repressão de ativistas oposicionistas, aí sim, é isso que o texto está nos mencionando ali, é isso que aconteceu, por consequência, letra D é a nossa resposta correta aqui da questão 32. Das de Brasil, se você reparar, deu muita letra D, né? Várias vezes aqui eu estou falando da letra D. E a última, implantação de governos nacionalistas. Isso já aconteceu antes da Operação Condor, né? Quando os militares chegam no poder, normalmente eles trazem aí ideias bastante nacionalistas, mas não é o objetivo da Operação Condor. Isso já tinha acontecido quando eles chegam no poder. Certo? Então, letra D é a correta. Aproveitando aqui enquanto eu troco de questão, curte aí embaixo do vídeo o Apoio Enem, curte nossa página, conheça lá o apoioenem.com.br, nosso site com aulas completas, aí, várias matérias, todas as matérias do Enem, todo o conteúdo que você tem que saber, está lá no apoioenem.com.br, vale a pena dar uma olhadinha.
e assistir nossas aulas, logicamente, né? Próxima questão de História do Brasil é a questão 37. Vamos ler aí a questão 37. Texto 1. Documentos do século XVI, algumas vezes se referem aos habitantes indígenas como os Brasis, ou gente Brasília, e, ocasionalmente, no século XVII, o termo brasileiro era a eles aplicado. Mas as referências ao status econômico e jurídico desses eram muito mais populares. Assim, os termos negro da terra e índios eram utilizados com mais frequência do que qualquer outro. Texto aí da Viagem Incompleta, do Mota e da Schwartz. Então aí você tem um textinho falando de como se chamavam as pessoas do Brasil, né? Texto 2. Índio é um conceito construído no processo de conquista da América pelos europeus. Desinteressados pela diversidade cultural, imbuídos de forte preconceito para com o outro, o indivíduo de outras culturas, espanhóis, portugueses, franceses e anglo-saxões, terminaram por denominar da mesma forma povos tão dispares quanto os tupinambás e os astecas. Botaram tudo no mesmo pacote, isso é verdade. A Silva e a Silva, ou Silva e o Silva, não os conheço pessoalmente, dicionário de conceitos históricos falou algo muito real, né? Chamar de indígena o asteca e o tupinambá como se fossem coisas iguais é bem complicado, né? É bem difícil de entender. Ao comparar os textos, as formas de designação dos grupos nativos pelos europeus durante o período analisado são reveladoras da. Então, a análise dos dois textos nos leva a entender o que, né? É isso que a questão número 37 quer. Concepção idealizada do território entendido como geograficamente indiferenciado. Não está falando de território especificamente ali, né? As nossas questões, as questões do texto não nos levam a isso. Então, essa questão de território não está aí, né? Cai fora a letra A. Letra B. Percepção corrente de uma ancestralidade comum às populações ameríndias. Não, na verdade, apesar de ter uma provável ancestralidade comum, os textos não estão mencionando isso. Não estão falando, todos aqui são indígenas porque eles têm o mesmo ancestral. Não é isso que o texto está nos falando. Até porque não é uma verdade, né? Eles têm origens distintas, muitas vezes. Alguns vieram pela Polinésia, outros pelo Estreito de Bering e tal, bem diferente. Letra C. Compreensão etnocêntrica acerca das populações dos territórios conquistados. Aí sim, amiguinho. Aqui sim, vitória. Vitória para você que marcou a letra C. Se você assistiu às aulas aqui da Apoio Enem, com certeza você marcou a letra C. A gente falou muito disso nas nossas aulas. Compreensão etnocêntrica acerca das populações. Mas, professor, o que é etnocêntrica? Etnocêntrica é quando você compreende que a sua etnia está num grau de desenvolvimento maior do que a outra. Então é o europeu olhando para o indígena, que lá é inferior, é basicamente a mesma coisa, vamos tratar ele da mesma forma, o que não é real, mas na concepção do europeu desse período histórico mencionado, sim. É inclusive interessante pensar que tem uma derivação desse termo, né, que é o eurocentrismo, que é o europeu se colocando como centro do mundo. Isso também é bastante comum, é basicamente a mesma coisa, com outro termo também utilizado nesse período. Volta para a questão. Temos a letra D, que fala de transposição direta das categorias originadas no imaginário medieval. Não, né? Você também não está falando disso no texto, não. São todos indígenas de uma mesma forma, porque está usando o meu imaginário medieval para designá-los. Não, isso não ocorreu, não é uma verdade, o texto não fala disso. E letra E, fala de visão utópica configurada a partir de fantasias de riqueza. Também não. A visão utópica talvez possa até ter alguns resquícios de verdade, mas a partir de fantasias de riqueza, não, né? Não estamos categorizando eles todos iguais por uma fantasia de riqueza. Acaba não sendo uma verdade. Então, na questão aí número 37, letra C é a questão não, né? A resposta a ser marcada. E agora a última de História do Brasil, questão número 41 aqui do caderno branco. Questão 41. Tem um textinho aí, Álbum dos Presidentes, a história vista pelo JB, Jornal do Brasil, 15 de novembro de 1989. Batizado por Tancredo Neves, de Nova República, o período que marca o reencontro do Brasil com os governos civis e a democracia ainda não completou o seu 5º ano e já viveu dias de grande comoção. Começou com a tragédia de Tancredo, seguiu pela euforia do Plano Cruzado, conheceu as depressões da inflação e das ameaças de hiperinflação
e desembocou na movimentação que antecede as primeiras eleições diretas para presidente em 29 anos. O período descrito apresenta continuidades e rupturas em relação à conjuntura histórica anterior. Uma dessas continuidades consistiu no caso, o período descrito é a redemocratização do Brasil, período que está acabando a ditadura militar e começando a ter uma democracia. No início, um período meio transitório ali, que é o governo Sarney, afinal de contas, ele não foi eleito democraticamente, né? Mas vamos às alternativas a serem marcadas. O período descrito, como eu falei, então é o período do pós-ditadura militar e a redemocratização do nosso país. A letra A fala representação do legislativo como fórmula do bipartidarismo. Não, né? Porque, veja, uma dessas continuidades seria, então, o bipartidarismo? Não. Vamos relembrar. Na ditadura militar, durante a maior parte do período dela, houve sim um bipartidarismo. Ou você era da Arena, partido do governo, ou você era do MDB, o Movimento Democrático Brasileiro, oposição ao governo. Ou você virava revolucionário de forma extraoficial, ia para um MR8 da vida, que era um grupo guerrilheiro, mas oficialmente, politicamente, ou era Arena ou era MDB, por isso bipartidarismo. Mas isso não continuou. Isso foi quebrado a partir de 79, vai ter a liberalização na formação de partidos políticos, aí que vai surgir o PT, por exemplo. Então, não é mais uma verdade o bipartidarismo no período em questão que a gente está falando, que é a redemocratização do Brasil. Não é uma verdade, está errado. Eliminamos, portanto, a letra A. Cai fora a letra A. Vamos eliminá-la aqui. Tchau. Letra B. Detenção de lideranças populares por crimes de subversão. Também não é uma verdade. Na ditadura, isso aqui acontecia muito, né? Você prendeu o cara por um crime de subversão. Ou seja, ele está indo contra aquilo que o governo quer que ele faça, vamos prender ele. Sim, mas nesse momento, não. Isso é uma coisa da ditadura, que pelo menos oficialmente deixou de acontecer no pós-ditadura. Acontece um caso ou outro, mas oficialmente não pode. Letra C. Presença de políticos com trajetórias no regime autoritário. Ah, aí sim, hein? Aí, professor, como assim? Não entendi essa resposta. Essa é uma questão boa, hein? Você tinha que ter aí um conhecimento de causa para responder essa aí. O que está sendo falado? Está falando que na redemocratização no Brasil e no período posterior, continuaram tendo membros do governo nacional que participaram da ditadura militar. Sim. Pode ser uma participação boa, pode ser uma participação ruim, independente, não é esse o caso. A questão está falando que teve a participação. O Sarney, que é o presidente do Brasil nesse período de democratização, até ele não era para ser o presidente ser o Tancredo Neves, que veio a falecer antes de assumir, ele acaba virando presidente, ele era o vice, na verdade, mas ele, por exemplo, participou da ditadura militar do Brasil e foi presidente do Brasil e continuou a exercer cargos públicos de alto escalão e durante muito tempo, né? A gente tem aí o Sarney participando da vida política do Brasil. Então ele é um caso. Tem outros casos também. Tem o ACM, que é um político da Bahia. Você tem o Ulisses Guimarães também, que são desse período e continuaram participando da vida política do nosso país. Próximo. Letra D, no caso, né? Que a gente, por consequência, sabe que está errada. Prorrogação das restrições advindas dos atos nacionais, também não. Os AIs foram revogados, né? Aquelas leis arbitrárias que não eram aprovadas de maneira nenhuma pelos brasileiros, em sua grande maioria, caso do AI-5, o AI-2 e tal, isso tudo foi revogado quando acabou a ditadura militar. E a letra E, estabilidade da economia com congelamento anual dos preços. Isso até ocorreu algumas vezes, mas não era uma prática contínua da política brasileira. Então também não, está errado. E assim a gente termina aí a correção das questões de história do Brasil. Se você gosta da nossa correção, gosta do nosso trabalho, curte a página aqui do YouTube do Apoio Enem. Conheça também o nosso site, apoioenem.com.br. Lá tem aulas de todas as disciplinas do Enem. Tem todo o conhecimento que você tem que ter. Tem um material didático, vale a pena conhecer. Aí a gente conversa mais vezes. Se tem alguma dúvida na correção, deixa no comentário aqui embaixo. A gente responde aí dentro das possibilidades o mais breve possível. Foi uma satisfação inenarrável corrigir aqui com vocês. Lembrando que ainda vai ter a correção das outras matérias, das outras partes da
do caderno de Ciências Humanas, as questões de História Geral, por exemplo, com os outros professores aqui do curso. Então, um grande abraço e até a próxima.